Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo federal confirmou que há um brasileiro entre os reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Em visita ao Oriente Médio, o presidente Lula disse que conversou com o emir do Catar sobre esse refém e que trabalha para que ele seja liberado nos próximos dias. No meio ambiente, a COP28, a cúpula climática da ONU, começou nesta quinta-feira e já alcançou uma vitória histórica. As nações aprovaram a criação de um novo fundo para ajudar os países mais vulneráveis a lidar com os desastres climáticos. E aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que o governador do Acre, Gladson Cameli, seja imediatamente afastado do cargo. Ele é suspeito de comandar um esquema de fraudes em licitações em pelo menos 8 contratos firmados nos últimos anos pelo Estado. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que a viagem do presidente Lula ao Oriente Médio trouxe hoje um fato até então desconhecido e que foi revelado durante a parada do presidente lá no Catar. E o fato está relacionado com a guerra entre Israel e o grupo Hamas. Hoje o governo brasileiro confirmou que há um brasileiro entre os reféns mantidos pelo grupo terrorista. Oficialmente o governo não deu detalhes e nem revelou a identidade desse brasileiro, só disse que ele é um brasileiro israelense, portanto com dupla nacionalidade, mas a embaixada de Israel informou que o refém se chama Michel Nizenbaum, que é o único brasileiro que se tem notícia de desaparecimento até agora. Segundo o jornal O Globo, Michel tem 59 anos, 2 filhas e 4 netos e trabalha com computação. Recentemente ele começou a atuar como guia turístico em Israel e ele desapareceu no dia 7 de outubro, no dia dos primeiros ataques do Hamas. Lá em Doha, capital do Catar, no Oriente Médio, o presidente Lula diz que conversou com o emir do Catar sobre esse refém e diz que trabalha para que ele seja liberado nos próximos dias. Lula agradeceu ao Catar pelo papel importante na liberação dos brasileiros na faixa de Gaza e também na mediação do conflito entre Israel e Hamas. A segunda coisa é de agradecimento ao Catar, porque o Catar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe, que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele. Antes de Lula embarcar para Dubai, onde ele vai participar amanhã da COP28, que é a cúpula da ONU sobre o clima, o presidente Lula voltou a cobrar hoje investimentos dos países ricos para tentar resolver a questão climática. O governo brasileiro vai levar lá na COP uma proposta que prevê um pagamento de 100 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento para financiar ações contra as mudanças climáticas e também para que esses países conservem as suas florestas. Mas Lula admitiu que esse acordo não vai ser nada fácil de ser fechado e até por causa disso o presidente cobrou decisões mais corajosas e rápidas e disse que os governantes que se dizem democratas precisam fazer o que o povo espera. Olha, nós estamos propondo a criação de um fundo permanente para você manter o planeta, sabe, habitável e todo mundo vivendo confortavelmente bem. Não é apenas dar ajuda para não desmatar. É fazer com que se mantenha a floresta em pé para sempre e que se tente reflorestar aqueles lugares que não tem mais floresta. No caso do Brasil, nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas e que nós poderemos recuperar, não apenas para plantar comida, mas para poder reflorestar ou florestar com aquela madeira que a gente quiser. Até hoje os Estados Unidos não cumpriu o protocolo de Kyoto. O Acordo de Paris não foi cumprido em quase lugar nenhum do mundo. Então, se os governantes democratas querem continuar sendo acreditados pelo povo, é preciso que a gente comece a fazer as coisas que as pessoas estão achando que nós devemos fazer. Não dá para brincar. A COP28 começou oficialmente hoje lá em Dubai e a delegação brasileira já chegou também. Em entrevista à Globo News, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a contradição do evento ser sediado em um dos países que mais produzem petróleo no mundo.
O Brasil, como os países que são produtores de petróleo, vive essa contradição. Mas não podemos negar que o presidente Lula tem assumido o compromisso de que a nossa matriz energética deva ser uma matriz energética 100% limpa. O PAC mostra os grandes investimentos que vão ser feitos na área de energia renovável. Temos compromisso com desmatamento zero e, obviamente, que, como falei anteriormente, é preciso que o mundo todos, tanto os produtores quanto os consumidores de petróleo, façam o grande debate. E é isso que vai estar posto aqui, que foi inclusive levantado no início da abertura dessa COP. O Brasil chega aqui de cabeça erguida, fazendo o dever de casa e determinado a não se conformar com os resultados já alcançados. Ainda falando sobre essa contradição aí dos Emirados Árabes, hoje o governo brasileiro informou que está analisando um convite feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo para se tornar um dos aliados do grupo da OPEP+. Esse grupo é bem exclusivo. Essa entidade ela é responsável por realizar reuniões regulares para avaliar a oferta de petróleo no mundo e, com isso, influenciar o preço do barril do petróleo. A adesão à OPEP está em análise pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O Brasil é um dos 10 maiores exportadores desse tipo de combustível fóssil do mundo. Bom, como eu falei, a Conferência Climática da ONU começou oficialmente hoje e também com um acordo histórico já para chegando. Os países membros da COP28 aprovaram hoje um fundo climático para financiar as perdas e danos dos países vulneráveis às mudanças do clima. Traduzindo para você, essa é uma medida muito positiva que pretende reduzir as tensões entre as nações ricas, que são as maiores emissoras de poluentes que contribuem para o aquecimento global, e as nações em desenvolvimento, que também são fortemente impactadas pelos fenômenos climáticos extremos. Então, esse acordo meio que coloca todo mundo na mesma balança. O Reino Unido e a União Europeia, historicamente, se opunham a essa criação do mecanismo, desse fundo, porque eles tinham o temor de que a oficialização aí desse acordo equivalesse a uma admissão de culpa pelos impactos que esses países da Europa provocaram na era industrial e com isso abrissem aí a porta de pedidos bilionários de reparações. Por isso que essa é uma decisão muito histórica, porque finalmente os países chegaram a um consenso, porque essa já era uma demanda da COP do ano passado, que ficou ainda mais urgente por causa das mudanças climáticas que estamos vivenciando o tempo todo. Por isso que essa decisão ela foi muito aplaudida pelos delegados dos quase 200 países que participaram dessa reunião de hoje. O país anfitrião desse evento, Emirados Árabes, anunciou hoje uma contribuição de 100 milhões de dólares para esse fundo climático que foi aprovado hoje. Outros países que também se comprometeram a mandar recursos para esse fundo são a Alemanha, o Reino Unido, o Japão e os Estados Unidos. Ao todo, por enquanto, esse fundo soma 278 milhões de dólares, mais ou menos 1,3 bilhão de reais, sem contar o adicional britânico de 20 milhões de libras, que elevam essa quantia para 302 milhões de dólares. Segundo vários negociadores europeus, a União Europeia, a França e a Dinamarca vão anunciar em breve também contribuições para esse fundo. De acordo com um texto que foi aprovado hoje, esse fundo vai ficar provisoriamente guardado por um período de 4 anos lá no Banco Mundial. Mas esse dinheiro aí que foi anunciado até agora ainda está muito longe das dezenas de bilhões de dólares necessários para financiar os danos climáticos sofridos pelas nações mais vulneráveis, que historicamente, como eu contei para você, têm contribuído menos para o aquecimento global, mas são as maiores impactadas pelos seus estragos, como, por exemplo, países do continente africano. Como eu já adiantei para você, a delegação brasileira já está lá na COP28 e essa comitiva conta também com a participação de governadores da Amazônia Legal, como, por exemplo, o governador do Amazonas, Wilson Lima. E antes dele embarcar para Dubai, ele viralizou nas redes sociais porque ele disse que vai discutir o uso do nome do estado, Amazônia, para a marca Amazon, durante a participação dele na COP28. O governador falou que a empresa americana deveria pagar ao Estado algum valor pelo uso da palavra em inglês, que na tradução significa Amazonas. Nós vamos ter uma reunião
com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Uma curiosidade é que, de fato, o dono da Amazon, o bilionário Jeff Bezos, olhou no dicionário quando ele foi criar a Amazon e viu lá essa palavra que dizia que é o nome do maior rio do planeta. E foi aí que ele decidiu que esse era o nome perfeito para a empresa dele, porque ele queria se tornar a maior livraria do planeta. Bom, agora falando sério, o governador do Amazonas e também de outros estados da região norte precisam mesmo se preocupar com outro problema que foi revelado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um estudo que foi publicado nesta quinta-feira mostra que ao menos 22 facções criminosas nacionais e estrangeiras atuam na Amazônia Legal. A área é formada por Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Os grupos criminosos estão distribuídos em 178 municípios das 772 cidades da região. As capitais da região que tem conflito entre facções são Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Roraima, Macapá, no Amapá, Rio Branco, no Acre e Palmas, no Tocantins. Com isso, a taxa de mortes violentas na Amazônia Legal é de 45% maior que a média nacional. O movimento está diretamente ligado ao aumento da disputa entre as facções a partir de 2016. Quem explicou isso em uma entrevista à Globo News foi o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Rodrigo Chagas. Essa variedade de facções na região norte, ela é multicausal, você não vai ter um único elemento para explicar isso. Então, primeiro tem que se pensar na multiplicidade, no tamanho do território, né? Multiplicidade cultural, socioeconômica, etc. E, principalmente, que a partir da vinda, principalmente lá para 2015 e 2016, da vinda das facções do Sudeste para cá, isso vai estimular tanto a multiplicação de facções que vão se aliar ou vão entrar em confronto. Então, esse é um caminho da explicação. A outra questão é que a gente está numa região de fronteira. A região de fronteira vai gerar uma série de interesses, seja a questão da garimpagem com ouro, tráfico de armas, tráfico de pessoas, etc. E também as facções dos países vizinhos. O levantamento mostrou também que a apreensão de drogas disparou nos últimos 4 anos nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. E apenas no caso da cocaína, a Polícia Federal recolheu 32 toneladas do entorpecente em 2022. O volume representa um crescimento de 184% na comparação com 2019. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. E os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada ela é disponibilizada na rede da concessionária, gerando assim créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV sujeitas à análise no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, hoje a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que o governador do Acre, Gladson Cameli, seja imediatamente afastado do cargo. Ele é suspeito de comandar um esquema de fraudes em licitações em pelo menos 8 contratos firmados nos últimos anos pelo Estado. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de 150 milhões de reais. O pedido de afastamento dele do cargo faz parte da denúncia que foi oferecida na terça-feira pela PGR contra Cameli e outras 12 pessoas pelos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, afirma que o esquema começou a operar em 2019, quando o governo do Acre assinou um contrato de manutenção predial com uma empresa de engenharia no valor de 24,3 milhões de reais.
A PGR afirma que o dinheiro desviado beneficiou diretamente o governador do Acre e parentes dele. Segundo a Procuradoria, as empresas investigadas pagaram parcelas do financiamento do apartamento de luxo de Gladson Cameli em São Paulo, também parcelas do financiamento de um carro de luxo dele e propina para Eládio Messias Cameli Júnior, que é o irmão do governador. Agora, essa decisão de afastar ou não o governador do cargo cabe à ministra Nancy Andrighi. Em nota, o governador Gladson Cameli disse que mantém a confiança na justiça e que está à disposição para esclarecimentos. Uma curiosidade extra é que Cameli está em Dubai, na COP28, em uma comitiva do governo do Acre. Ele foi reeleito ao cargo no ano passado. Mudando completamente de assunto, hoje o Ministério da Saúde divulgou dados importantes que mostram que quase 11 mil brasileiros morreram no ano passado tendo o HIV ou a AIDS como causa básica. Esses dados representam uma queda de 8,5%, menor do que os 12 mil casos registrados em 2012, mas apesar aí dessa redução, cerca de 30 pessoas morreram de AIDS por dia no ano passado. Desse total, de acordo com o novo boletim epidemiológico sobre HIV/AIDS apresentado pelo Ministério da Saúde, 61,7% dos óbitos foram entre pessoas pretas e pardas e 35,6% entre brancos. Ainda segundo o boletim, até 2013, pessoas brancas representavam a maior parte dos casos de infecção pelo HIV, mas a partir de 2013 houve um aumento de casos notificados entre pretos e principalmente em pardos, representando mais da metade das ocorrências desde 2015. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel, há uma grande preocupação com a infecção dos jovens, em especial negros e negras. As nossas crianças que estão nascendo no Brasil com a transmissão vertical pelo HIV, né, que estão nascendo com o vírus, elas são em sua maioria crianças negras, 70% dessas crianças, então é muito desproporcional. Nossos jovens, adolescentes negros e negras, então nós temos uma tarefa enorme de diminuir essa iniquidade, essa desigualdade no Brasil. A estimativa é que cerca de 1 milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil. Desse total, 650 mil são do sexo masculino e 350 mil do sexo feminino. E eu falei que é uma estimativa porque cerca de 900 mil pessoas sabem que vivem com HIV, enquanto 100 mil brasileiros desconhecem esse diagnóstico. E justamente para ampliar a testagem, também esse conhecimento, o Ministério informou que distribuiu neste ano 4 milhões de testes rápidos que detectam simultaneamente sífilis e HIV. O diretor do Departamento de HIV e AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, o Draulio Barreira, disse que outra meta do Ministério é aumentar o público que utiliza a profilaxia pré-exposição, que é chamada de PrEP, que está disponível na rede pública, no SUS, e é indicado para pessoas em situação de vulnerabilidade para o HIV. A PrEP é a combinação de 2 medicamentos que bloqueiam alguns caminhos que o HIV usa para infectar e confundir o organismo. Quando você chega ao nível de pelo menos 3 pessoas em PrEP para cada caso novo, você tem o início do decréscimo da epidemia. Aqui no Brasil a gente está chegando próximo. No dia que a gente conseguir chegar a 6, a gente vai ter realmente uma epidemia em decréscimo importante. E essa é a nossa prioridade absoluta nesse momento. Expandir o uso de PrEP e de todas as formas de prevenção. Lembrando para você que amanhã, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Na economia, o IBGE divulgou hoje um levantamento que mostra que, pela primeira vez, o número de pessoas empregadas chegou a 100 milhões no Brasil. Com isso, o nível de ocupação no país, que é o percentual de pessoas que estão aptas em idade de trabalhar, chegou a 57,2%. O levantamento mostrou também que a taxa de desemprego caiu pelo segundo trimestre seguido no nosso país entre agosto e setembro e chegou a 7,6%, que representa aí o menor patamar desde o início de 2015, quando ficou em 7,5%. O número de empregados formais chegou a 37,4 milhões de pessoas, que é o maior contingente desde janeiro de 2015. O dado exclui trabalhadores
trabalhadores domésticos. Já a população desocupada ficou em 8,3 milhões, uma queda de 0,3 ponto percentual na comparação com o trimestre de maio a julho. São 261 mil a menos do que no trimestre anterior. Para a coordenadora da pesquisa da PNAD do IBGE, Adriana Berengui, a queda no desemprego reflete o cenário de recuperação econômica do país. A gente sabe que o mercado de trabalho tem ali as suas características, alguma especificidade, né? Seja relacionada à sazonalidade ou à forma de inserção do trabalhador, enfim, mas a melhoria de algumas condições que viabilizam a demanda por trabalhador, ela acaba se refletindo aqui. Então, o mercado de trabalho está mostrando, né, as melhorias que têm ocorrido no âmbito das atividades econômicas. E já que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,84% aos 127.224 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em alta de 0,56%, fechando o dia aos R$ 4,915. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,29%, cotado a R$ 5,352. No noticiário internacional, a guerra de Israel contra o Hamas foi, claro, destaque. No meio da trégua de um dia que foi estendida hoje, o Hamas atacou a tiros civis israelenses em um ponto de ônibus em Jerusalém na manhã de hoje. 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. De acordo com a polícia de Israel, os responsáveis pelo atentado foram mortos. O grupo terrorista Hamas também convocou seus militantes a começar uma escalada de resistência contra Israel. Pouco depois desse ataque, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falou sobre esse caso e disse que o governo pretende aumentar a distribuição de armas de fogo à população civil como medida de segurança a potenciais novos ataques. Mas ele não falou nada sobre o impacto desse ataque nas negociações da trégua lá na faixa de Gaza. Depois desse atentado, mais 2 israelenses que eram feitos reféns pelo Hamas foram libertados hoje. Segundo as Forças Armadas de Israel, os israelenses foram entregues por membros do grupo terrorista à ONG Cruz Vermelha, que coordena as operações de entrega dos reféns. O exército israelense disse que mais reféns devem ser libertados ainda nesta quinta-feira. Além dos 2 que foram libertados hoje, 88 reféns já foram soltos desde o início do acordo de trégua entre as duas partes, que começou na sexta-feira passada. Desses, 68 são israelenses e 20 são estrangeiros, segundo informações da ONU. Outra notícia que repercutiu muito hoje ao longo do dia foi a informação que a Bianca Santos trouxe para você na edição da manhã do Panorama CBN, que foi sobre a morte do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Ele atuou como principal diplomata e conselheiro de segurança nacional nos governos de Richard Nixon e Gerald Ford na década de 1970. Ele morreu aos 100 anos no final da noite de ontem. A causa não foi revelada, mas a notícia gerou repercussão mundial hoje, com comentários de autoridades e diplomatas de vários lados. Isso porque Kissinger é um personagem histórico, muito influente, principalmente na segunda metade do século passado. Você que lê muito sobre história, tenho certeza que já cruzou com o nome dele nos livros. Ele foi estrategista da Guerra Fria e, para isso, ele articulou a aproximação da China com os Estados Unidos para afastar a então União Soviética. E para evitar o poder dos russos no mundo, Kissinger também ajudou os Estados Unidos a criarem laços com ditadores, como, por exemplo, Augusto Pinochet lá no Chile. E aqui no Brasil também. Há documentos que estavam secretos e que começaram a ser revelados em 2018 que mostram que na década de 1970, Kissinger fortaleceu laços com a ditadura brasileira. Por isso que a figura dele é bem ambígua. Quem explicou isso durante a programação da CBN hoje foi o analista político e professor da Temple University, lá da Filadélfia, nos Estados Unidos, o professor Lucas de Souza Martins. É um legado bastante problemático, que por mais que Kissinger foi responsável durante o governo de Nixon da saída dos americanos do Vietnã, mas sem, é claro, ter ordenado bombardeios, mortes de civis. Foi uma paz que custou
a morte de muitos, e por isso o legado dele, o New York Times, na época em que Kissinger venceu o Prêmio Nobel da Paz, chamou este prêmio não de Prêmio Nobel da Paz, mas de Prêmio Nobel da Guerra. A Realpolitik, ela significa uma política externa baseada no pragmatismo. Isso significa que não se leva muito em consideração a ideologia de outros países, os seus compromissos com democracias, por exemplo, para estabelecer diálogos, negociações, conversas. Então, o pragmatismo de Kissinger, ele é representado, ele é espelhado por uma série de evoluções na política externa americana que, por exemplo, demonstrou nos anos 70 o reestabelecimento das relações diplomáticas que estavam fechadas até o governo de Nixon entre Estados Unidos e China. A figura de Kissinger é tão dúbia que foi lamentada por países que são opostos aos Estados Unidos, como, por exemplo, o presidente da China, Xi Jinping. Ele enviou condolências ao governo dos Estados Unidos, até porque Kissinger visitou o país da Ásia mais de 100 vezes e se encontrou pela última vez com Xi Jinping em julho. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também mandou condolências ao governo norte-americano e mandou mensagem à viúva de Kissinger, na qual ele disse que o estrategista foi um estadista sábio e perspicaz. E para fechar, no esporte, a FIFA divulgou hoje a nova atualização do seu ranking mundial de seleções. E a grande novidade é a perda de 3 posições da seleção brasileira. O time, que é comandado por Fernando Diniz, que não vence há 4 partidas lá nas eliminatórias da Copa do Mundo, perdeu quase 30 pontos e caiu do 3º para o 5º lugar. A Argentina, que é a atual campeã do mundo e também está na liderança das eliminatórias, segue em primeiro no ranking da FIFA. E o top 3 é formado pela França e fecha com a Inglaterra. O top 10 não leva em consideração novas seleções, mas possui uma outra alteração em relação à lista de outubro deste ano, além da queda do Brasil. Portugal e Holanda trocaram de posições dentro do ranking. No mês passado, a seleção portuguesa estava em 6º e a Holanda em 7º. Hoje, elas se inverteram. Com isso, o top 10 do ranking da FIFA ficou assim: Argentina em primeiro, França em segundo, terceiro, Inglaterra, 4º, Bélgica, 5º, Brasil, 6º, Holanda, 7º, Portugal, 8º, Espanha, 9º, Itália e em 10º lugar, a Croácia. Panorama CBN. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta, só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E é claro que eu não poderia ir embora hoje sem agradecer os Panolovers, que me marcaram e também marcaram a Bianca na retrospectiva do Spotify. Queria mandar um grande abraço para os ouvintes João Paulo, Renan Monteiro e também o Tom Girami, que marcaram a gente nas publicações e que estão sempre por aqui ouvindo as 2 edições do Panorama CBN. Também quero agradecer você que de alguma forma ouve, mas não marcou a gente. Eu tenho certeza que você sempre está por aqui. Muito obrigada pela parceria em mais um ano e seguimos aqui com mais notícias nos próximos dias. E amanhã tem mais, não se esqueça que nesta sexta-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!